Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para todos nós. Amém, amados? Então, uma boa tarde, um bom dia, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então a mais uma live de oração, mais uma segunda-feira, orando pela nossa casa, pela nossa família, orando para que Deus venha, né, estar nos ajudando aí todos os dias, né? Nós fazendo a vontade de Deus, pregando sua palavra, cantando louvores, intercedendo, trazendo uma palavra hoje. E a palavra que eu quero compartilhar está lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Um versículo ali, eu creio que todos nós já conhecemos esta palavra, né? Todos nós sabemos um pouco da história de Davi, do profeta Samuel. Mas vamos ler uma palavra que Deus colocou no meu coração, tá? Fala sobre aparência, sobre, né, escolhidos de Deus, porque Davi era um escolhido de Deus. Então, 1 Samuel 16, 7 e Salmo 91, ao final nós vamos declarar e orar. Então, vamos louvar ao Senhor. Pertence a Deus, tudo que é de mim pertence a Deus. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel. Pertence a Deus, tudo que é de mim pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por este dia lindo. Te damos graças porque deitamos, dormimos e acordamos. É porque o Senhor nos sustentou. É porque o Senhor fez a nossa segurança. Porque o Senhor está até o presente momento guardando, protegendo, livrando o teu povo com a destra da tua mão direita, pelejando em nosso favor, Pai. Lança por terra, meu Deus, todo o intento das trevas, tudo aquilo que não provém de ti caia por terra, tudo que não vem da tua parte, Senhor, seja afastado, desviado de nós.
que nós possamos nos regozijar de estar na Tua presença santa e poderosa, Pai. Venha guardando cada vida que aqui está, libertando, curando, restaurando, fazendo nós um novo vaso, nos transformando nossa vida, nossa casa, nossa família, Senhor. Guarda, Pai, cada um da nossa parentela, protege, os livra, Senhor, de todo o ataque do maligno, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui Amém. nesta passagem, né? O profeta Samuel é enviado por Deus a Belém, para a casa de Jessé. Porque Deus disse para Samuel: Samuel, eu já rejeitei Saul. E Deus rejeita Saul como rei, porque Saul era rebelde, não queria obedecer a Deus. E Deus precisava pôr um rei para Israel que o obedecesse. Então Jessé prepara um vidro com óleo, né? Prepara um óleo de unção, um chifre com óleo, diz o primeiro versículo da palavra de Deus, do capítulo 16 de 1 Samuel, que o Senhor disse a Samuel: Até quando, Samuel? Você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu me enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Porém, Samuel, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos dele e os convidou para o sacrifício. A partir do versículo 6, a palavra de Deus diz que Jessé fez o que Deus ordenara, mas chegando a Belém, consagrando, todos perguntaram se ele vinha em paz. Ele declara que sim, que ele veio apenas fazer sacrifícios, mas ele precisava ungir o escolhido de Deus. Mas no versículo 7, no versículo 6, nós vemos que ele chega, né? E Samuel viu quem? Viu Eliabe, melhor dizendo. Ele viu Eliabe e ele pensou: certamente esse é o escolhido de Deus. E é aí nesse momento que Deus fala com ele no versículo 7, que Deus fala com ele e diz: não. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência e nem a altura, pois eu o rejeitei. Veja que para Jessé, mesmo sendo um profeta de Deus, Jessé olha para Eliabe e disse, né? Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então, Samuel se reportando, achando que era Eliabe, por causa da sua aparência, por causa da sua altura, né? E muitas vezes o outro homem escolhe alguém por causa do seu jeito, por causa da sua aparência, por causa do seu jeito de pregar, de falar, de cantar, por causa da sua eloquência, da sua boa aparência. Mas a palavra de Deus diz que
o Senhor, contudo, disse para Samuel: não considere sua aparência. Então, não considere a aparência, não considere a altura, pois tudo aquilo que o homem considera é exatamente o que Deus rejeita. Deus vê, o Senhor não vê o homem, né? E ele explica, o Senhor não vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E o que essa palavra comunica para nós? Que nós temos uma vida de aparência, procurarmos viver de aparência, mas quando o nosso interior não se submete totalmente a Deus, não se submete a Jesus, para que nós sejamos transformados naquilo que ninguém vê, se nós sejamos transformados no secreto por Jesus Cristo, né? Mas nós, muitas vezes, muitos de nós se preocupam com a aparência, se preocupam em se comportar de um jeito ou de outro, falar de um jeito ou de outro, vestir de uma maneira ou de outra, parecer puro, parecer, né, espiritual, parecer ser homem ou mulher de Deus, pregar a palavra de um jeito, pegar a palavra de outro. Talvez eu imito um aqui, imito um ali, me preocupo muito com a minha aparência, mas Deus, Ele não vai olhar para a minha aparência. Deus, Ele olha para mim e já enxerga o meu coração. Ele sonda corações. Então, Deus, Ele não vai se impressionar, Ele não se impressiona com a nossa aparência. Assim como Samuel se impressionou com a aparência de Eliabe, e foram apresentados um por um, Eliabe, Abinadab, Samar. 7 filhos foram apresentados ao profeta ali. E Deus rejeitou todos eles, porque Deus já tinha um escolhido que se submetia a Deus, que Deus sondava a mente e o coração dele, Deus sabia como ele era, né? Que ele era obediente, que ele ouvia a voz de Deus, que era Davi. E ninguém, nem o pai, nem os irmãos, falaram de Davi. Parece que Davi está esquecido na história, mas ele era o escolhido de Deus. E por que os irmãos não falaram? Porque os irmãos queriam ser escolhidos, né? Mas essa escolha não era uma escolha do profeta, mas sim uma escolha de Deus. Então, amados, não basta ser bonito, não basta ter bom porte, não basta ser forte, não basta ser alto, não basta se vestir bem, é preciso ser transformado por Jesus. É preciso deixar que Jesus limpe o interior. Porque Jesus olhava, não sei o que ele via, não sei em Eliabe, mas Eliabe demonstrava ser arrogante, Eliabe demonstrava ser soberbo, porque quando nós vemos na palavra, quando Davi vai levar alimentos para os seus irmãos lá na guerra, quando o gigante estava afrontando o povo de Israel, seus irmãos estavam na guerra, então seu pai Jessé enviava Davi com queijo, com pão, para alimentar os seus irmãos, para alimentar os irmãos que estavam na guerra. E nós vemos Eliabe recebendo Davi, né, com arrogância, com 7 pedras na mão, assim se diz, né? O que você veio fazer aqui, Davi? Vai cuidar das ovelhinhas do teu pai? Você vem enfrentar um gigante perigoso desse? Mas nós vemos que toda aquela, né, imponência, arrogância, não servia para nada, porque ele estava covarde na batalha, ele estava fugindo do problema, fugindo do gigante. E nós vemos que é Davi, mesmo sendo pequeno, né? Mesmo sendo pequeno, mesmo não tendo uma boa aparência, mas a palavra de Deus diz que ele era um rapaz belo, de boa aparência, um ruivo de boa aparência. Mas, perante os seus irmãos, o seu pai, ele era só mais um. Ele não era considerado pelo pai e pelos irmãos, né? Porque ele estava sempre no campo, cuidando das ovelhas. Era uma pessoa simples, não era uma pessoa que se achava, não era soberbo. Então, ele era excluído. Não era chamado para as reuniões, não era chamado para falar com o profeta. Mas Jessé diz assim, né, o profeta Samuel diz a Jessé: são esses os seus filhos? Porque Deus rejeitou os 7. Deus não aceitou, Deus rejeitou todos eles. É só esses os teus filhos, Jessé? E Jessé diz: não, tem Davi, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Então ele manda chamar Davi. E quando Davi chega na presença do profeta Samuel, Deus diz isso aqui, ó.
Jessé, versículo 12, né? Jessé respondeu, ainda tenho caçula. A partir do 11. Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar, diz o profeta. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito Santo apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O que acontece muitas vezes com os escolhidos de Deus? Não somos, Os escolhidos de Deus não são aqueles que querem aparecer, que são soberbos, que são arrogantes, que estão ali querendo parecer algo que não é. Geralmente são pessoas mais sinceras, Davi era um homem de Deus, era um homem sincero, era um homem de oração, um homem que respeitava Deus, que honrava Deus, da sua forma, do seu jeito. Ao contrário de Saul, que era, desobediente. Então o Senhor já via os defeitos, os problemas assim de caráter. Por isso que a palavra diz que ele não se impressiona, Deus não se impressiona com aparência, mas ele já sabe como aquela pessoa é, quais são as suas características, quais são os seus desejos que ela não vai conseguir controlar, que talvez ela vai cair por causa dos seus desejos, por causa já do seu caráter, que já tem algo, que já está corrompido, que está no interior, que o homem não vê. Então, amados, nós precisamos nos submeter a Jesus, porque Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele limpa, ele purifica, nada permanece do mesmo jeito. Precisamos passar pelos processos. Talvez, olha para a vida de Davi e diz, mas Davi foi escolhido e não passou por nenhum processo. Passou por processos, foi provado, foi limpo muitas vezes, porque o pai precisou corrigir ele. Não pense que o escolhido não é corrigido, que o escolhido não erra. Sim, erra, é corrigido, porque o pai corrige quem ama. Então nós precisamos ter em mente que essa palavra vem de encontro àquilo que está no nosso coração, a inveja, o orgulho, a soberba, Às vezes nós somos santos, eu não erro, eu não peco. Nós erramos, nós estamos sujeitos. Está repreendido em nome de Jesus, não vou torcer pelo erro de ninguém, mas nós estamos sujeitos a errar. Então que a gente venha pensar nessa palavra, limpar o nosso interior, porque às vezes nós precisamos de uma limpeza. Às vezes a limpeza precisa ser feita do lado de fora, mas é do lado de dentro, Essa palavra fala que é o interior. Deus olha para o coração e muitas vezes estamos com o nosso coração sujo, corrompido, por causa dos nossos desejos, por causa das paixões, por causa das nossas vontades. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que a palavra de Deus ela nos limpa, ela nos remete à verdade que Deus quer. Então que nós possamos nos apegar à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então que nós não venhamos a guardar no nosso coração sentimentos que não agradam a Deus, inveja, orgulho, soberba, sermos mentirosos, arrogantes, Deixa Jesus Cristo limpar o interior, limpar tudo que está corrompido. Quando a gente deixa Jesus agir na nossa vida por meio da sua palavra, nós somos limpos, nós recebemos um alinhamento do céu. Nós sabemos o que agrada a Deus e fazemos o que agrada a Deus. Então não basta ser bonito, não basta ser elegante, não basta ser forte, não basta ter um discurso eloquente, não basta eu fingir que sou santo, ter uma aparência de santo, de bom, quando há falsidade, quando há engano, quando há corrupção, quando há mentira, Então que a gente se preocupe mais em ter um caráter, em ser o que a palavra de Deus diz que nós somos, filhos amados de Deus, Venhamos a ter o caráter mais parecido com o caráter de Cristo, porque nós enganamos o homem, nós impressionamos, mas e quanto a enganar a Deus? Enganamos o homem, mas como enganar a Deus?
que Ele sonda a mente e o coração, Ele sabe o que nós temos, o que nós somos, o que nós carregamos, e Ele mesmo se encarrega de moldar os nossos caráteres. Amém? Então essa palavra, Amém. ela é forte, sim, ela é profunda, né? Porque a gente muitas vezes tentamos enganar até a Deus, mas não tem como. Amém? Então que nós possamos meditar nessa palavra nesse dia de hoje, buscarmos nos limpar por meio da palavra de Deus, fazermos a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável, né? E não nos entreguemos aos nossos desejos, porque Deus, ele escolhe quem se submete a ele. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Então que nós possamos lutar, orar, né? Deixar Deus transformar nossa mente, deixar Jesus Cristo nos transformar, né? A sua imagem e semelhança e o seu caráter, para que nós venhamos ser escolhidos por Deus, né? Não sermos rejeitados por Deus, porque um sinal de que os céus é a favor é quando nós somos rejeitados na terra. Todos aqueles que são rejeitados na terra são os escolhidos do céu. O céu está escolhendo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Convém que a gente faça o que agrada a Deus. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos, Pai, não considerar a aparência, nem a altura, nem as vestimentas, nem que estamos, talvez, em altos cargos, com um carro bom, com tudo do melhor que o Senhor já proveu para essas vidas, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, estar, Pai, santos, limpos, estar com o nosso caráter ilibado, Pai, diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, sonda a nossa mente e o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, algo que não Te agrada e nos corrige, nos molda. Muda, Pai, o que é necessário mudar no nosso caráter, que nós possamos ser transformados por Ti, Jesus. Que nós guardemos em nosso coração a Tua palavra, para não fazermos, Pai, o que não Te agrada. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados, Pai. Nos alinha, nos ajusta conforme a Tua vontade. O Senhor é Pai e corrige aqueles que em Senhor ama. Que nós possamos, Pai, nos apegar à Tua palavra, sem escolher o tipo, Pai, de palavra que nós queremos ouvir, mas nos submetermos à Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Pai, nos limpa, nos purifica, nos dê paz e faça resplandecer a Tua luz sobre nós. Nos abençoa, prospera, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha guardando cada vida que está aqui, Senhor, e que eles não venham se corromper, se perder nesta vida, Pai. Em nome de Jesus, que toda rebeldia, toda rebelião, tudo aquilo que provém da nossa carne, Pai, venha cair por terra, que nós possamos estar, Senhor, na Tua presença, buscando agradar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus. Deixa Jesus Cristo transformar você, transformar o seu interior. Você vai ver que Deus, Ele vai te abençoar ainda mais. Você vai ser, assim como Jesus, luz neste mundo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida e até amanhã.